Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Nessa noite nós estamos dando continuidade à série de lives que contam a história da primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Sengés, aonde estaremos cada sexta-feira dando a oportunidade para um dos nossos irmãos de fé contar, dar o seu testemunho daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito em suas vidas. Eu gostaria que você que nos assiste compartilhasse essa live para que outras pessoas venham ser abençoadas também e faça o seu comentário. E eu peço que o Senhor Jesus já comece a trabalhar no coração de vocês, que o Espírito Santo venha sobre cada um que está nos assistindo, para que esse testemunho de compartilhamento daquilo que Deus fez venha trazer bênçãos para a sua vida. Semana passada nós tivemos a nossa irmã Clariana, que testificou algo tão poderoso, e hoje não será diferente. Nós temos aqui a nossa irmã Eliana, que vai compartilhar também um pouquinho da sua vida, de tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela. A palavra é sua. Boa noite a todos os irmãos, que a paz esteja convosco. Eu estou muito feliz por estar aqui na igreja, partilhando de um dos testemunhos de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele é na minha vida. E é um privilégio, na verdade, para cada um de nós, pastor. Eu me sinto honrado de estar aqui. E eu escolhi, na verdade, um dos testemunhos, porque muitos eu já partilhei com os irmãos da igreja, E dessa maneira a gente pode alcançar outras pessoas que ainda não conhecem, a nossa história verdadeiramente, como que é, ou os detalhes, muitas vezes, daquilo que é testificado. Você quer falar algo da sua família, do seu casamento? Eu sou casada com o Valdecir dos Santos, conhecido como Ião na cidade, Tenho uma filha, Ana Carolina, que são bênçãos de Deus na minha vida. E a minha família é abençoada. Na minha casa, apesar de não ser 100% que congrega comigo na minha igreja aqui, mas eu tenho uma vida abençoada por Deus, e Deus tem agido, inclusive na vida do meu marido, já agiu muitas vezes por intermédio das orações que nós fazemos e que nós buscamos a Deus, porque quando a casa da gente, mesmo quando um somente é convertido, Deus ele age em prol de todos, pastor? Ele trabalha na vida de todos, e a bênção ela alcança todos aqueles que mesmo ainda não congregam, ainda não conhecem às vezes Jesus da forma que a gente conhece. E então acho que é isso, pastor. Então eu quero que você fale o que te levou a buscar a Deus. O que me levou a buscar a Deus, eu cresci numa família que era católica, não praticante. A minha mãe e meu pai, antes de falecerem, a minha mãe se converteu também ao Evangelho antes, o meu pai também, quando ele faleceu, ele era convertido. Mas eu cresci numa família que eu conhecia Deus, eu acreditava em Deus, mas era de uma maneira como se Deus estivesse lá longe de mim. Assim, Deus não era aquele amigo, aquele companheiro que está o tempo todo junto com a gente. Eu não tinha essa visão de Deus. A visão que eu tinha de Deus era um Deus lá longe, E quando eu precisava de Deus, eu buscava e Ele estava me alcançando. E eu, no ano de 2007, eu comecei a frequentar a igreja porque eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Eu era feliz, minha família era feliz, a Carolina já tinha nascido, eu era feliz, eu tinha felicidade, só que a felicidade ela não era, parecia que faltava algo. Aqueles momentos que você é feliz, depois bate aquela tristeza que muitas pessoas vão saber aquilo que eu estou dizendo. Não era aquela felicidade constante. Hoje em dia, depois da conversão, mesmo nas lutas a gente é feliz, porque Deus está com a gente o tempo todo. E quando eu comecei a buscar Deus, eu senti que eu tinha que partilhar, que eu tinha que servir a Deus de uma maneira diferente. E no ano de 2007, pastor, comecei a frequentar a igreja, e o pastor anterior, o pastor Amarildo na época, e eu falei para ele que eu queria servir a Deus, queria fazer parte da membresia da igreja, queria participar do corpo de Cristo, porque eu vinha e quando tinha Santa Ceia, me entristecia meu coração porque eu não participava.
E eu lembro que quando eu falei isso para ele, que eu queria me batizar e queria seguir a Deus, aceitar Jesus, eu falei assim para ele, mas eu não sou casada. Até então fazia 10 anos que eu morava junto com meu marido, de forma amaziada, desde 97 a gente está junto. E eu falei que eu não era casada, né? Não era no civil, morava junto e isso aquilo seria um impedimento. E eu lembro das palavras que ele falou como se fosse ontem, né? Ele disse assim para mim, venha como está, que o resto Deus fará e tudo no seu tempo Deus vai fazer tudo certinho. E foi assim que aconteceu. Aí eu me batizei em maio do ano de 2007. Quando foi em outubro do mesmo ano, eu me casei com meu marido, no mesmo ano. E eu lembro que a gente estava em Tararé e por 2 vezes, depois da minha conversão, alguns parentes tinham perguntado, mas agora você tem que trabalhar no ministério. E eu falava assim, mas eu não sou casada, eu moro junto, né? E aí eu lembro que um dia ele falou assim pra mim, vamos na relojaria Rainha dar uma olhada nas alianças? E eu fiquei surpresa naquele momento. Eu falei assim, olhar as alianças? Como assim olhar as alianças? A gente não é casado, né? Pra que olhar aliança? Daí ele falou assim, mas você não quer casar? Não é isso que está no teu coração, né? Porque você está na igreja. Agora eu falei, é isso que está no meu coração. E aí a gente foi na relojaria, escolhemos a aliança e em outubro a gente se casou. E desde então, pastora, desde o momento, na verdade, do meu batismo, Deus tem agido na minha vida de uma forma... Na verdade, você sentiu um vazio, que só foi preenchido na questão de quando você realmente foi aos pés do Senhor Jesus. Sim. E recebeu Ele, né? Sim, a minha vida é constantemente, eu aprendo a cada dia mais com Deus. E Deus já fez muito na minha vida. As pessoas que partilham conosco da membresia conhecem, né, a minha história, porque eu testifico todas as obras que Deus tem feito. E eu não tenho nem palavras, né, para agradecer a Deus. E dos testemunhos, né, que eu escolhi hoje é um testemunho, na verdade, relacionado à minha filha, porque nós, enquanto pais, enquanto mães, o que mais entristece pra gente é quando um filho está passando por alguma situação, algum problema, né, que não, o amor da gente é tão grande que a gente, se possível, a gente dá a vida por um filho. Toda mãe sabe disso, né? E quando afeta o filho, a gente se torna mais afetado ainda, a gente nem sabe o que fazer. E foi uma cura, na verdade, que Deus fez, que para a medicina, pastora, era impossível. E quando você ficou sabendo que a sua filha tinha problema de saúde? Então, na verdade, a minha filha, desde os 9 anos, né, ela sempre faz os exames de hemograma completo, né, exames anuais para ver como que tá a saúde. E vinha dando alterado o exame dela da tireoide, que é o T3, T4 era normal, e o tiroestimulante, que, né, como se diz, vinha dando alterado, vinha dando acima do normal. E por 2, 3 anos consecutivos sempre foi assim. E quando foi no ano, né, de 2016, quando ela fez novamente um exame, ela estava com 2 anos e meio, e o médico que nos atende, né, através do convênio do meu marido, olhou aquilo e ele falou que ela tinha que ir num médico especialista. Porque por mais de uma vez já tinha dado alterado o exame dela e aquilo tinha que passar por um especialista para ver o que deveria ser feito. E então o médico nos encaminhou para um médico endocrinologista em Itapeva. E nós fomos consultar lá em Itapeva com ela. Levamos todos aqueles exames que ela tinha feito de anos anteriores e o atual que a gente tinha em mãos. E quando a gente chegou lá no consultório, o médico fez uma série de perguntas. Como sempre faz, né? Além daquilo que ele vai olhar, do resultado dos exames, ele pergunta como que está o andamento do dia a dia para a gente poder explicar para ele, né, o que a pessoa está sentindo além daquilo ali. E aí eu expliquei pro médico, né, que a minha filha tinha às vezes alteração hormonal, que ela sentia muita cólica, sabe, pastora? Estava com 12 anos e meio e ela tinha crises de cólicas que muitas vezes me ligavam da escola, eu tinha que buscar ela e ela chegava em casa, ela ficava de cama e tinha vômitos por tão forte que era cólica. Só que com 12 anos e meio ela nunca menstruava e eu sempre achava, é da menstruação, né? Você é jovem, você está se tornando já adolescente e é normal isso daí. E quando eu cheguei no médico eu expliquei para ele tudo isso. E daí ele viu o resultado dos exames e eu lembro que ele me falou assim que ela teria que tomar um remédio, que era um remédio chamado Levoide. Levoide era um de 25 miligramas que
que ele passou para ela tomar. E daí ele falou assim, ela vai ter que tomar esse remédio, por 2 meses ela vai tomar esse remédio, e ele deu um encaminhamento para ela fazer outros exames. Um exame que era da garganta, né? Como que chama? Deixa eu só ver aqui o nome do remédio, do exame, bem certinho. Ele pediu, na verdade, um exame de tireoide com Doppler, que é um exame para verificar se ela tinha nódulo na garganta. Né? E além daquele exame, ele falou assim que ela tinha que tomar por 2 meses o remédio, e depois, nesses 2 meses, ela tinha que fazer novamente esse exame para eu voltar lá com ela, para ver se teria normalizado a saúde dela, se estava normal a produção de hormônio, da tireoide ou não. E aí ele me explicou tudo isso e ele falou assim pra mim que aquele remédio eu teria que estar tomando e era pra eu voltar dali a 2 meses. Depois desses 2 meses, pastora, ele falou assim pra mim que aí ela vai voltar depois dali 6 meses e dali 1 ano e todo ano vai voltar para fazer acompanhamento. E como que você se sentiu diante de uma avaliação tão assim pesada, né? E sabendo que a tua filha poderia ficar dependente de uma medicação? Nossa, pastora, naquele momento, olha, eu não sei nem o que dizer, sabe? Me faltou o chão, parece que... Sabe quando parece que joga um balde de água fria na cabeça da gente? E eu lembro que naquele momento eu não aceitava aquilo que o médico tinha falado, porque eu pensava assim, meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Se eu estou te servindo e aquilo... sabe quando você parece que não cai a ficha? E eu fiquei assim, sem reação. E eu falei pro médico assim, mas doutor, esse tratamento, eu não vou precisar fazer o tratamento com ela e depois disso, né, assim que ela estiver melhor, eu não tenho necessidade de voltar? E ele falou assim pra mim, não, esse remédio ela vai ter que tomar o resto da vida dela. Isso aqui vai ser o companheiro da cabeceira da cama dela. E todo dia, quando ela acordar de manhã, ela vai... Primeira coisa que ela vai fazer no dia vai ser tomar esse remédio para depois tomar o seu café. E ela vai ter que se acostumar com isso. E aí eu falei assim, doutor, mas... porque até então, pastora, eu já tinha ouvido falar em problema de tireoide. Eu tenho uma cunhada que teve problema de tireoide, que teve que fazer cirurgia, mas eu não sabia assim detalhadamente. Eu achei que quando ela operou, fez cirurgia, foi por conta de talvez o tratamento não, né, ter dado de alguma forma incorreto. Mas eu achava que ela tratando, ela sararia. E eu falei assim pro médico, doutor, mas como assim, né, a vida inteira tomar esse remédio? E ele falou, não. E daí eu perguntei pra ele, doutor, esse tipo de problema não é em pessoas que têm mais idade? Porque eu sempre tinha ouvido falar que geralmente as pessoas mais de 40 anos, né, as mulheres que dá disfunção da tireoide. E ele falou pra mim que não, que na verdade isso daí é muito comum, que tem crianças que já nascem com problema no tireoide. E aí eu fiquei assim, né, sem reação, e saímos do consultório e voltamos pra casa, naquela tristeza, sabe, do meu coração, mas eu parece que não aceitava, sabe, a ficha não caía. E que atitude então você tomou diante dessa situação? Então, daí, pastora, quando a gente recebeu, né, o diagnóstico médico, nós voltamos para casa e aquela volta de Itapeva até aqui parecia que era uma eternidade para mim. Porque eu saí arrasada daquele consultório, sabe? E eu não aceitava aquilo. E eu falava assim para Deus, no meu pensamento, Deus, eu estou te servindo, eu trabalho na tua obra, minha filha trabalha na tua obra, porque ela já trabalhava também, né, com as crianças, e eu não aceito isso. E aí eu vim pensando naquilo, quieta, né, cabisbaixa, e pra mim aquilo parecia ser um erro médico. Eu entendia que era um erro, que o médico talvez estivesse errado. No mesmo dia, quando eu cheguei aqui, eu lembro que aí eu fui na farmácia, com a receita que ele tinha me dado, sabe? E só que aquilo no meu coração, começou a queimar no meu coração algo que aquilo não seria definitivo, sabe, pastor? E eu fui na farmácia, levei a receita que o médico tinha passado e a farmacêutica me falou assim, essa receita você vai levar comprimidos para 60 dias, para você, né, administrar na sua filha, e depois de 60 dias você pode vir com a mesma receita. Eu falei, mas
não tem que pegar uma outra receita? Ela falou, não, remédio de uso contínuo pode ser usado a mesma receita para comprar, não tem validade da receita. Daí eu lembro que eu falei assim para ela, mas esse remédio realmente é de uso contínuo? E ela falou, é de uso contínuo. E daí eu falei, meu Deus, né? Então eu percebi que aquilo não era um erro do médico. E eu voltei para casa, sabe, pastora, e não conseguia acreditar naquilo. Não conseguia aceitar aquilo. E o meu coração começou a buscar em Deus a cura. E eu acreditava que Deus faria algo diferente. Mas de que maneira você buscou essa cura? Eu comecei, desde então, eu já comecei a orar em pensamento para Deus. E Deus colocou no meu coração. E daí, pastora, eu levei os remédios para casa e por 2 dias eu não dei nenhum remédio para minha filha. Passou 2 dias e Deus estava falando no meu coração. E depois de 2 dias, Deus continuou falando e eu comecei a pensar, e Deus, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha mente e eu comecei a pensar assim, que eu tinha que fazer um outro exame, porque Deus ia curar a minha filha e já estava curando. Eu sentia que Deus já estava curando. Deus, na realidade, Deus estava te dando uma estratégia. Crê assim? Eu creio que sim. Porque aí, né, eu com aqueles remédios, eu pensei assim, eu vou tentar convencer agora o meu esposo, e voltar no médico, e fazer um outro exame. E eu sabia que, né, o médico não ia, médico clínico geral que tinha me encaminhado para o especialista, ele não ia querer me dar um encaminhamento para fazer novamente outro exame. Porque é pelo convênio, né? E aí foi isso que eu fiz. Eu fui até o médico, primeiro eu convenci meu marido. E nós chegamos até a discutir um dia, porque eu não dei nenhum remédio para minha filha tomar. Ela nunca tomou nenhum comprimido? Não tomou nenhum comprimido. E aí eu consegui convencer meu marido para ela fazer um novo exame, porque a estratégia que Deus me deu foi de falar que talvez aquele resultado estivesse errado. Mas eu já sabia que não era errado, porque primeiro que o clínico não ia encaminhar para o especialista, né? Durante quanto tempo vinha dando alteração. E o especialista, de imediato, o médico especialista, ele sabe quando tem algo errado. Quando ele faz as perguntas pra gente ali, ele olha os exames, mesmo porque ele não pediu pra mim um novo exame antes dele medicar minha filha. Ele olhou aqueles exames que eu tinha levado e ele já tinha dado a receita do remédio. Então o próprio especialista já tinha convicção do que ela tinha. Tanto que aquilo que ele me explicou de como que era esse problema que ela estava foi detalhadamente. E aí eu consegui convencer meu marido. Então eu fui no clínico e falei para ele que eu precisava fazer um novo exame nela. Que talvez aquele resultado tivesse errado, que eu tinha que ter certeza. E eu lembro que o médico falou assim para mim, então você vai fazer novamente o exame e você vai mandar para São Paulo esse resultado. Pede para encaminharem para São Paulo. E aí, vendo o resultado, talvez você tenha certeza e você acredita no exame, porque não tem como dar erro. Mesmo porque, pastora, quando a gente olha todos os exames que a gente faz, mesmo que quando são em clínica aqui de Sengés, mais de uma que a gente tem, o sangue da gente ele não é analisado aqui, ele vai para fora. E é um médico que analisa aquele resultado. E em todos os exames que a gente faz, todo mundo que faz exame pode verificar ali que eles colocam, a maioria dos resultados é verificado mais de uma vez na amostragem. Então não tinha como ter dado erro. Mas aí o médico rindo, ele falou assim pra mim, eu falei, tudo bem, doutor. E eu não falei nada pro médico. Eu sorri assim, sabe? Com aquela cara assim meio de coitadinho. Eu falei, não, doutor, tudo bem, eu concordo. Ele falou, aí você vai ter certeza do que ela tem, né? Quem sabe aí você... Aí eu voltei pra casa e com esse exame, dali uma semana, ela ia fazer o exame, quando ele me deu o encaminhamento, no dia seguinte, e dali uma semana ia sair o resultado. E daí no dia que ela ia fazer o exame, um dia antes, estávamos em casa somente eu e ela, e a gente foi orar. E eu já tinha orado muitas vezes, e eu acreditava que Deus faria aquele milagre, e a minha oração foi assim, sabe, eu me derramei diante do Senhor. Eu peguei na mão dela e a gente na cama, a gente orou. E naquele momento eu falei para Deus, Deus, eu te sirvo, né? Há quantos anos eu te sirvo, Senhor? Eu tenho trabalhado na tua obra, a minha filha nasceu perfeita e eu não aceito esse diagnóstico e eu não quero isso para ela.
Eu falei assim, Deus, eu sei que isso não é uma enfermidade tão grave quanto pareça, mas eu falei assim, eu não quero para minha filha que está entrando na adolescência ser dependente de um remédio o resto da vida dela. Eu falei assim, desculpa Deus, eu sei que muitas pessoas vivem com isso, mas eu falava assim, eu não quero isso para ela. O Senhor me deu ela perfeita e eu quero que ela continue perfeita na saúde, sem precisar, né, tá tomando remédio, sem precisar dessa dependência. E daí eu falei assim para Deus, Deus, o Senhor é o mesmo Deus e aquilo que eu conheço da Tua Palavra, quando eu participo do Teu corpo e do Teu sangue, na Tua Palavra diz que o Senhor levou as nossas dores, as nossas enfermidades sobre o Calvário. Daí eu falei assim, Jesus, eu lanço sobre o Calvário essa enfermidade e eu não aceito na vida dela. E eu falei assim, Deus, eu não sou nada diante do Senhor, eu sou tão pequena, mas se o Senhor curar ela, eu vou te agradecer. Se o Senhor não curar ela, eu vou continuar amando o Senhor como eu sempre amei, porque isso não vai ser empecilho para eu continuar te servindo e te amando. Mas a Tua Palavra me diz que o Senhor pode dar essa cura para ela e eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Então eu orei, nós choramos bastante naquele dia. E eu falei, ela vai fazer o exame amanhã e no Teu nome, Senhor, ela não vai ter mais nada. E aí a gente encerrou aquela oração. Antes da gente orar, a gente leu um versículo bíblico. E depois, quando ela se deitou, ela foi dormir. Eu lembro que eu tinha óleo ungido em casa, pastora. E mais uma vez eu passei óleo ungido aqui no pescoço dela e fui dormir. E no dia seguinte eu levei ela, daí a gente foi fazer coleta T e tararé, né? E expliquei pra moça no encaminhamento, já disse conforme o médico tinha falado, vai pra São Paulo pra você ter certeza do diagnóstico. E aí a moça falou assim pra mim, daqui uma semana o resultado desse exame vai sair. E eu fiquei esperando, e até então ela não tinha tomado nenhum remédio sequer. Eu falei assim, eu vou esperar até Deus confirmar, e se Deus não quiser curar, daí eu dou o remédio para ela. Mas se Deus curar, porque eu sabia que se ela tomasse um comprimido ou dois que fosse, poderia dar alterado o resultado por conta, né, do próprio remédio já tá fazendo efeito no organismo dela. Então ela não tinha tomado nenhum. E aí foi assim que ela fez o exame. E daí dentro de uma semana, pastora, eu peguei o resultado do exame e quando eu abri o resultado do exame, ela não tinha mais nada, ela tinha sido curada. Como foi viver esse milagre? Ai, pastora, olha, é algo que a gente não consegue explicar. É só quando a gente passa por uma coisa assim que a gente pode mensurar o tamanho da alegria que eu senti. Eu lembro que eu saí gritando na casa, sabe, pastora? E eu caí de joelhos e eu falei, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é na minha vida. Eu sabia que o Senhor ia concretizar aquilo que eu vinha pedindo. E eu só tenho a te agradecer por tudo que o Senhor é, pela cura, pelo aquilo que o Senhor fez na vida dela. E o Senhor devolveu a saúde dela, falei para Deus. Ela está saudável de novo e isso aqui não vai mais fazer parte da vida dela a partir de agora. E eu fiquei muito feliz e, né, comecei a chorar e agradecer a Deus. E naquele momento eu recebi aquele milagre, sabe, pastora? E assim, eu lembro que quando eu recebi o resultado do exame, pastora, no dia seguinte desceu a menstruação dela. Parece que Deus estava esperando. Houve um alinhamento incrível. Claro que eu acho que desde o momento que nós oramos e que nós participamos daquela unção em casa e que Deus já tinha colocado no meu coração, desde o momento que eu voltei, na verdade, do especialista, Deus já estava curando ela. Já, com certeza. Mas ele falou, Deus acho que esperou assim, ela vai abrir primeiro o resultado do exame para depois eu confirmar isso, né? E daí no dia seguinte ela né, desceu a menstruação, claro que né? E daí eu falei assim, tá vendo como era, né? Foi o agir de Deus, porque Deus esperou o momento certo até para confirmar aquilo ali. E desde então ela tá bem de saúde e eu voltei no médico, no clínico geral, e levei o resultado do novo exame para ele, sabe, pastor? Daí eu lembro que quando eu cheguei lá, aí eu contei pro médico
que tinha acontecido, sabe? Eu falei, doutor, na verdade é um milagre de Deus. Eu não quis falar antes porque os médicos, a medicina geralmente não levam em consideração os milagres, né? Eles vão mais pela medicina. E aí eu falei assim, na verdade eu acreditava numa cura e eu orei, a minha filha foi curada e eu só queria um outro exame para poder confirmar e para eu, né, trazer aqui o encaminhamento que ela tinha tido antes e explicar para o doutor como que tá a saúde dela. E aí ele soltou, sabe, um sorriso assim pra mim e falou assim pra mim, se é isso que você acredita, né, que bom, ele falou assim pra mim. Eu falei, é isso que eu acredito e Deus curou ela. E aí eu tinha levado os exames que o médico, né, especialista tinha pedido, porque como é pelo convênio, o clínico a gente tem que carimbar e tal. E daí eu falei assim, doutor, o que eu faço agora com esses exames? Ele falou, agora você não faz mais nada. Guarda. E eu tenho guardado até hoje. E eu nem precisei voltar mais com ela no especialista, né? Nem retornei, na verdade. Inclusive, eu não sei, sabe? Isso é algo que eu tenho que fazer ainda, talvez. Tentar o contato desse médico para falar que não foi uma interrupção do tratamento, é porque ela foi curada que a gente não voltou mais. E eu tenho guardado até hoje, sabe? O pedido do exame Doppler, que não foi preciso fazer, e o remédio que não foi administrado, que não foi tomado, e ela depois disso, todos os anos que ela faz exame tem dado todos normais. Em dezembro mesmo ela fez, né, exame completo pelo convênio meu e a saúde dela tá perfeita para a honra e para a glória do Senhor. A tua fé foi testada, né? A fé foi testada, você confiou, acreditou no Senhor, né? Aquilo que Ele falou no teu coração, como você mesmo disse. E creio que Deus fez uma obra. O Deus não faz nada pela metade, né? Foi uma obra completa e a Carolina vai ser abençoada para o resto da sua vida. Eu gostaria de saber o que você diria às pessoas que vivem algum problema dessa natureza, uma enfermidade, né? E muitas vezes ela não vê solução. E Deus pode fazer desde que nós o procuremos, né? Estejamos buscando a Deus. O que você poderia falar? Na verdade, assim, eu digo que quando não tem mais nada do que a medicina pode fazer de cura, é Deus que a gente tem que buscar, porque Deus é o mesmo, né, pastora? E quando a gente não vê solução de cura na medicina, como eu falei ali, que eu achava que era um simples tratamento e a minha filha não precisava mais voltar no médico, e o diagnóstico era que ela tinha que ter acompanhamento o resto da vida, depois de ano em ano. E então, para a medicina não existia a cura disso que ela tinha, né? Ela ia ser dependente o resto da vida de um remédio. Então eu busquei a Deus, porque eu questionei a Deus, né? Porque ela tinha nascido perfeita e claro que não foi Deus que colocou aquilo, né? Essa enfermidade na vida dela. Deus permitiu, porque talvez Deus tivesse fazendo com que eu aprendesse mais também dele, porque muitas vezes, irmãos, a gente passa por situações que às vezes a gente não entende, mas Deus, Ele quer nos provar, né, e nos aprovar depois. Então Deus, Ele age de uma maneira que todas as coisas a gente sai mais fortalecido. Amém. E depende tudo de como que a gente vai levar aquilo. Claro que tem situações que às vezes a pessoa talvez não consegue a cura. Muitas vezes a gente busca a oração, pastor, através da cura, através de outras pessoas, e a gente deposita, claro, né, que muitas vezes a gente vem buscando oração através do pastor e da pastora, mas tem situação que às vezes é nós que temos que orar, porque tem situações também que a gente deposita no outro aquela oração e a gente confia na oração do outro, e talvez isso também faça com que muitas situações a pessoa não receba, porque daí ela não está com fé em Deus que vai fazer o milagre, mas naquele que vai orar. Exato. Por mais que aquele que vai orar tenha fé, porque ele vai orar com fé, né? Às vezes aquela pessoa que pediu a oração, ele não tem 100% aquela fé. E eu, na verdade, naquele momento, eu sabia que eu podia contar com o pastor, com a pastora, pedir oração, mas eu sabia que era eu. Que era você que tinha que orar. fazer a tua parte. Sim, porque eu já aprendi muito nessa caminhada com Deus e
E inclusive com relação à cruz do Calvário, pastora. Eu aprendi muito até aqui, quando a gente participou do Face a Face com Deus. Eu tive uma experiência grandiosa com Deus, sabe? Que até então a crucificação de Cristo eu via de uma forma e eu passei a ver de outra forma. Amém. E tudo isso ele vai moldando, né? A nossa vida, a nossa convivência com Deus. E foi uma experiência assim que engrandeceu muito a minha fé também em Cristo Jesus. E a gente sabe que Deus é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas. Então assim, quando a pessoa estiver passando por luta, por provação, não esqueça de pedir oração, se não tiver forças. Orar também, se tiver fé suficiente, orar e buscar em Deus. Não deixar também só que o pastor ou a pastora estejam muitas vezes orando. Eu já tenho muitos milagres na minha vida através da sua oração do pastor, pastora. Eu tive um problema no meu casamento que quase que eu me separei, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o propósito desse testemunho, mas naquele momento daquilo que eu passei no meu casamento, eu não tinha força para eu orar, porque a dor e a mágoa estavam no meu coração. E quem eu busquei primeiro? Foi o meu pastor e a minha pastora, que são, né, aqueles que me ensinam o Evangelho em Cristo e que eu sei que estão a todo momento, a todo tempo ali disponíveis para ajudar, né, nós que somos ovelha. E eu lembro que quando eu pedi a oração, foi através da oração sua, dos conselhos seus, pastor e do pastor, que eu consegui passar por aquilo. E o meu casamento foi restituído para a honra e glória do Senhor. Foi restaurado. Foi restaurado. E assim, como num passe de mágicas, Deus colocou o perdão no meu coração, sabe? E eu perdoei e o meu casamento, sabe? Porque não era propósito de Deus na separação. E quem somos nós, né, para não perdoar, para julgar? Muitos casamentos às vezes passam por situações difíceis e eu digo para os casais que estiverem assistindo também, não deixe que o inimigo destrua a sua vida. Destrua a família, né? A sua família, porque quando Deus coloca um do lado do outro, é para que vivam eternamente, né, até que a morte os separe. Claro que tem pessoas que às vezes não conseguiram conviver até o resto da vida com seu esposo, com sua esposa, mas esse não é o propósito de Deus. E quando a gente busca nele, ele firma, né, mais ainda aquela união. E eu também não sou perfeita, ninguém é perfeito, e a minha família é abençoada, sabe, por Deus. E eu gostaria também de dizer para os irmãos que procurem mais a Deus, assim, quem ainda não conhece verdadeiramente Deus. Sei que muitas pessoas devem estar assistindo agora, independente da placa da igreja, independente da religião, todos aqueles que pregam o Evangelho, que pregam a Cristo, se voltem mais a Deus. Nós estamos no final dos tempos e eu não sei quando que vai ser o dia que Deus vai me recolher, mas eu busco e eu pretendo, né, pastora, estar preparada, porque eu quero chegar diante de Deus e Ele me receber de braços abertos. Amém. E eu sei que no dia que isso acontecer, eu vou poder agradecer a Jesus, falar: Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tantos testemunhos. Eu vou poder dar aquele abraço assim, né, que hoje a gente abraça Deus, mas não é aquele, né, físico, e eu vou poder dar aquele abraço. Amém. Em Jesus. E vai ser maravilhoso. E eu, quando eu era criança, eu pensava às vezes na salvação e eu pensava no inferno, né? Eu pensava, se eu não for salva, eu pensava no inferno. Eu não tenho medo do inferno mais, pastor. Eu tenho medo de não estar com Cristo na glória, de não ir morar com Jesus, né? Naquilo que Ele tem preparado. E eu gostaria de deixar um versículo aqui, né, para os irmãos, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É Hebreus 13:8. Esse é um lema da nossa igreja. Então, gente, Ele continua, pastor, fazendo milagres, Ele continua sendo Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus da minha vida. E para Jesus, para Deus, toda a honra, toda a glória. Você que nos assiste, eu creio que esse testemunho edificou a sua vida. Como ela falou, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E Ele diz na sua palavra, em João 10, a parte B do versículo: eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Deus é tão tremendo que Ele veio nos trazer vida, a cura emocional, a cura para a nossa mente, a cura para a saúde física. E Deus, além de tudo isso, além dessa cura, Ele cura e restaura casamentos, relacionamentos familiares. Ele faz uma obra completa. Esse é o nosso Deus verdadeiro e nós devemos ser gratos a Ele. E neste momento eu quero orar por você, quero agradecer a Deus por você estar nos assistindo, e eu creio que essa live abençoou a sua vida. Se você puder, feche os teus olhos e eu vou estar orando. Querido Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse tempo tão abençoado, por esse testemunho da nossa irmã. Deus, ela tem inúmeras bênçãos que ela recebeu de Deus, mas ela escolheu falar dessa parte que ela viveu e sofreu dentro da sua família. Por isso, Deus, alcança todos aqueles que estão vivendo alguma dificuldade, algum problema, Senhor, relacionado à saúde, relacionado a sentimentos, a relacionamentos quebrados. Senhor, pessoas que têm problemas na sua mente, problemas psíquicos. Que Deus esteja agora alcançando cada vida, que Deus esteja curando, libertando de todo o mal, que o Senhor esteja visitando essas vidas, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, que cada um que nos assiste receba agora a cura, a libertação, a restauração em todas as áreas de suas vidas. Pai querido, abençoa cada um, Senhor, segundo o teu propósito, e que cada vez mais possamos, Deus, estar mais em relacionamento contigo, estar mais unido com o Senhor, crendo que o Senhor é a vida, que o Senhor veio para nos dar vida e dar em abundância, como diz a tua palavra, e que essas pessoas tenham essa vida, Pai, que eles sejam alcançados pelo teu amor, pela tua misericórdia, e que a graça do Senhor não se aparte de nós, que nós possamos, meu Deus, ser gratos a Ti em toda e qualquer situação, que nossas experiências sejam contigo verdadeiras, não apenas no falar, mas sim a experiência de caminhar com o Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo na vida de cada um que está nos assistindo, e que Deus os abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu quero pedir a você que, se você quiser rever essa live, veja através da nossa página do YouTube, estará lá, e você pode compartilhar com outras pessoas, eu já disse que você seja muito abençoado, e eu tenho gratidão por você estar nos assistindo. Eu sou grata a Deus pela tua vida, que Deus esteja fazendo através desse testemunho algo tremendo na sua vida, que venha acrescentar, que você possa dizer o quanto você foi abençoada. Eu te agradeço por você assistir, e muito obrigado porque você dedicou um tempo, dedicou para estar aqui, para que nós pudéssemos estar fazendo essa live e compartilhar com você. Deus abençoe, um grande beijo no seu coração. Amém. Amém. Então...